Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a parte editora-chefe do Blime. Estamos aqui gravando mais um Blimecast. Esse é o último Blimecast 2024, se você já tá ouvindo aqui. E o tema desse Blimecast é BL Games. Eu acho que é um tema que anda muito em voga, principalmente com o sucesso de No Carnival. Se você não joga no Carnival, ou pelo menos conhece alguém que joga. E quem vai estar aqui conosco na conversa de hoje é o Arthur. Pode se apresentar, Arthur? Oi, pessoal, eu sou o Arthur, também conhecido como Kousakaoji na internet, no Blime, e também como o louco dos BL Games, que essa é a minha área de especialização há uns 10 anos. Sim. E agora a nossa convidada de hoje, Yukinami. Fique à vontade para se apresentar. Oi, eu sou a Jéssica, também conhecida como Yuki Naime. Eu sou ilustradora, trabalho também com animação e no momento eu também estou desenvolvendo um BL game que eu gostaria de compartilhar com vocês quando for a hora, quando estiver pronto, assim, né? E eu também jogo BL game faz uns 8 anos por aí. Eu tenho interesse por BL game e por visual novels no geral. Ah, sim. Pode achar que a gente tá muito ansioso pelo seu BL Game, pode deixar. Ah, fico feliz. E pra começar, vamos com base. Primeiro, o que é BL Game? Você chegou aqui de paraquedas, você não faz ideia do que é isso. Bem, resumo bem rápido, BL Games são jogos que têm como foco o BL, o Boys Love, que são focos da narrativa, foco da dinâmica, e são jogos especificamente vendidos como BL. Porque, pra não confundir com algum jogo que tem algum relacionamento entre dois homens, tipo Stardew Valley, eles não consideram BL. Né? Ou jogos que têm esse tipo de oportunidade, eles não consideram. São jogos que são especificamente voltados, marketados, divulgados com o BL, que é o foco da narrativa. Geralmente o foco é você terminar num relacionamento com outro homem, porque geralmente também é um homem. E você vai dar uma descrição mais geral. E para dar início à conversa, eu vou perguntar para vocês qual foi o primeiro BL game que você jogou. Como é que você conheceu esse nicho do BL? Porque não é todo mundo que lê BL que sabe que existem jogos voltados especialmente para isso. Agora que eu me toquei, acho que já faz mais de 10 anos, porque foi. O primeiro jogo de BL que eu joguei foi Dramatical Murder. Eu acho que já faz uns. Eu lembro de ter jogado ele bem quando saiu a tradução. Deixa eu até ver aqui. Saiu em 2014 a tradução. Então já faz uns 10 anos mesmo. Dramatical Murder não foi só o meu primeiro BL, mas também foi, eu acho que a primeira visual novel que eu joguei no geral. Na época já estava bem famoso no Tumblr, mas é um fenômeno, assim, já estavam falando desse jogo no Tumblr antes dele sair a tradução, se eu não me engano. Daí eu acabei conhecendo por lá, e quando saiu a tradução eu joguei, eu me lembro de ter jogado bem, assim, acho que já foi nos primeiros dias, na primeira semana, mais ou menos, que saiu. E você, Arthur? Bom, foi acho que em 2012, foi Togai no Tio, meu primeiro BL Game. Eu já conhecia Visual Novel, né, que eu já tinha jogado Visual Novel padrão, assim, voltado pro público masculino. E eu assisti o anime de Togai no Ti. Aí quando eu vi o anime, eu tava esperando ali um BL, aí eu vi que não tinha muita coisa, mas a foto do anime no site que eu vi era uma foto assim, era uma CG do jogo, né? E aí eu fui pesquisar e eu descobri que era um jogo. Aí eu fui atrás, me apanhei muito pra instalar na época. E foi ali que eu comecei, mas na época o jogo tava parcialmente traduzido, então acabou que eu nunca terminei. E aí depois dele eu fui pulando pra outras. Putz, eu lembro desse anime de Toganushi. Eu cheguei, acho que a assistir antes do Dramático Murder. Mas só que o Que é anime. mais velho. Aham, ele é mais velho mesmo. Mas só que eu lembro que esse anime não era muito bom. Nossa, ele é horrível. Daí eu não assisti. Nossa, Toguro no Tia é top piores animes que eu já vi na vida, cara. É, eu sei que esse anime era muito ruim. Daí eu não cheguei a ver ele inteiro, porque eu não O gostei. pior é que na época eu era adolescente, né? Então eu tava numas vibes, sei lá, de shounen de lutinha e tal, e na hora o Togai não me pareceu muito atraente, porque parecia ali o anime, né? Como eles caparam todo o BL que tinha. Nossa, Pior que Ficou é. parecendo um shounen de lutinha. Nossa, só que era um anime de luta que não faz sentido. Eles estão lutando pelo quê? Por quem? Eles só estão lutando. Isso é engraçado. Do que eu joguei de Toganushi, esse problema tem no jogo também. É fascinante. O pior é que eu tenho que jogar Toguro no Tia um dia. Mas eu comprei ele, eu tenho que jogar ele, inclusive. Mas só pra falar pra mim de primeiro, eu acho que o primeiro que eu joguei, eu tenho quase certeza que foi Absolute Obedience. Foi o primeiro que eu joguei. Nossa, esse é velho. Porque foi o primeiro que eu consegui instalar no meu computador. Porque se tinha em inglês, ele saiu em inglês oficialmente, então, tipo, eu consegui ele por certos meios. E eu acho que ele foi, tipo, um dos primeiros, acho que traduzido oficialmente. Foi o segundo. O primeiro em inglês foi Enzai, eu fiquei com medo de Enzai, Ah, porque eu li a sinopse, eu fiquei com medo, aí Absolute Obedience parecia mais fácil.
Então eu joguei esse. Se eu não me engano, realmente foi Enzai. Mas esse aí eu acho que veio Foi logo. o segundo. Veio logo em seguida, por causa da Jest, né? Sim. Que inclusive a Jest hoje agora tá lançando mais Belly Games com frequência, Belly Games muito bons, inclusive. O Toganoti agora tá disponível por eles em inglês, Dramatical Murder também tá disponível por eles em inglês, porque o que a gente tá falando é na Epic, tipo, que não tinha nada disso. Agora hoje é um cenário muito melhor pra quem quiser, tipo, pegar a Belly Game oficialmente bonitinho, com uma boa tradução, sem o perrengue que ele te tinha. Uma coisa rara, assim, de se comentar na real, que isso vale pra, tipo, não só pra BL Game, pra Visual Novel em geral, na época era mato, cara. Nossa, não tinha nada. Não tinha nada. Eu também gosto de Visual Novel, não só Belly Game, porque, só pra deixar lá dentro, a maior parte de Belly Games, tipo assim, a gente vai entrar nos jogos de celular mais pra frente, mas Belly Games em geral são Visual Novel. Se você não conhece Visual Novel, é um formato de jogo em que basicamente eu poderia dizer que é tipo uma história que você vai lendo e tem narração, uma animação um pouco limitada, personagens fixos, e tipo, você meio que se vai lendo uma narrativa e você vai fazendo escolhas. Geralmente você pode fazer escolhas. É um jogo de texto. É a melhor definição. Jogo de texto, você vai dando finais diferentes de acordo com as suas escolhas. Eu costumo falar que é tipo uma novel em que você escolhe o rumo da história e você pode ter diferentes finais e ficar com diferentes pessoas e ver diferentes desfechos para aquela história a partir das suas escolhas, né? Sim. No geralzão é isso, né? Deixa eu comentar que a gente tá falando isso porque Belly Games, em grande parte, são jogos para computador. Então, todo mundo aqui começou jogando para computador. Hoje tem disponível para Nintendo Switch, para celular, em diferentes formatos, mas Belly Games, em geral, o grosso deles é para visual novel para computador, até porque permite que os jogos possam explorar narrativas. E aí, nesse caso, narrativa, a gente tá falando do caso de conteúdo adulto. Geralmente, BL Game tá bem dentro de padrão de visual novel, assim. E geralmente é assim, eles lançam o jogo pro público adulto para computador, porque é uma coisa muito relacionada, assim. O público que joga coisa principalmente no Japão, assim, que jogava mais coisa no computador, era geralmente quem tinha mais dinheiro, era uma coisa mais assim de otaku, sabe? Daí depois, caso o jogo vendesse bem para computador, eles pegavam e relançavam pro público geral para console. Daí varia o console que era portátil e vendia mais na época. Tinha uma época que era o PlayStation Vita, agora é o Nintendo Switch. Uhum. Agora tem toda uma leva de jogos pra PSP, depois foi Nintendo DS. Eu sofria muito com isso porque eu não jogo só Belly Game, eu gosto muito de Otome Game também. Otome Game também, o grosso do que tem hoje disponível em inglês, muita coisa vai direto pra Switch. Ou ia direto pra PSP, DS. Tipo, eu nunca tive videogame portátil. Então, tipo, eu sempre ficava, poxa, eu quero jogar, mas não vem pra PC. E eu ficava chorando. É que o Otome Game não costuma sair pra público adulto, né? Eles já pegam e vão direto pro Switch e portáteis porque já tá lá o público. Sim, pra minha tristeza. Mas tem Otome Game pra computador. Tem uns muito bons pra computador, mas a maioria vai direto pra Switch e derivados. O Switch 2 agora vai chegar com toda uma leva nova de visual novel. E aproveitando, já que a gente tá falando já dos tipos de Belly Game, o Arthur, ele falou que tinha separado, porque já que o Belly Game está falando no grosso, está falando tudo em grosso, mas eu acho que é bom dar um paralelo de como o Belly Game costumava ser e de como tá atualmente. Eu acho que o Arthur pode agora falar que ele tinha preparado um resuminho pra gente. Eu até ia aproveitar esse gancho que vocês estavam falando sobre as plataformas, né? Porque o BL Game ele surgiu lá no final dos anos 90, quando foi aquele boom ali dos computadores, né? Que estavam começando a ter ali Windows 98 e tal, os sistemas operacionais lá. E começou a ter mais esses jogos para computador. Surgiu ali os primeiros BL Games e no início dos anos 2000 até 2005 teve assim um boom, explodiu. Foram mais de 200 jogos que lançaram em 5 anos. E simplesmente, assim, do nada. Eu acho que até na época, 2000, 2005, eu acho que tinha até mais BL Game do que Otome Game, né? Essa é a impressão minha? Eu acredito que sim. Nunca comparei assim os números, mas saía muitos, tipo mais de 10 jogos no ano. É porque eu acho que naquela época visual novel era mais, ainda era uma coisa mais tipo de otaku, daí era o público mais hardcore. O Otome eu acho que ainda pega um pouquinho mais público geral, mas a impressão que eu tenho é que na época é capaz de ter tido mais BL do que o Otome, ou pelo menos era uma diferença muito pequena. Sim, eu acredito também. Hoje em dia é o contrário. Daí segue daí o teu pensamento daí. Então, aí a partir de 2005 ali começou a surgir as empresas que foram as grandes, assim, tanto na história quanto as que são grandes até hoje. A
Nitroplus criou uma subsidiária que foi a Tyrell, né, para os jogos BL, né, lançou Togaino ali em 2005. Teve várias outras empresas que foram surgindo aí nesse tempo, que foram grandes na época e hoje não existem mais, tipo a Vivid Color, a Spray, que até pouco tempo estava aí ainda viva, sumiu faz pouco tempo. Tinha a subsidiária da Alice Soft, né? Também. Sim. Pra quem não sabe, assim, a Alice Soft, tipo de jogo pra público masculino, assim, jogo adulto, eu acho que a mais conhecida, assim, pelo Rance, ela existe até hoje. Ela tem uma parte, assim, uma coleção de jogos, assim, bem grande. Na época, ela lançou alguns jogos BL que era, não exatamente de visual novel, era um RPG. Pela Alice Blue, né? Só que não chegou a ir tão longe quanto a Shirao chegou. Acho que eles fecharam, não sei em que ano, mas ainda foi naquela época dos anos 2000. Sim, o último jogo deles saiu em 2004, que foi uma continuação do joguinho de RPG que eles tinham. Mas enfim, esse período ali de 2005 a 2010 foram nascendo muitas empresas, né? E os jogos foram se aprimorando também, né? E aí eu acho que a partir de 2012, né? De 2010 até recentemente, 2021, foi a época que começou a se estabilizar. Ao longo do tempo, gradativamente, a produção lá no Japão foi caindo, mas a qualidade das obras foi aumentando também. Então começaram a sair obras muito renomadas, né, no Japão e até fora, né, obras como Dramatical Murder, que fizeram sucesso no mundo todo. Hashihime também, que apesar de ser uma obra amadora, ela é basicamente tratada como comercial, né, porque estourou muito. A ponto de licenciarem aqui no Ocidente, licenciarem o próximo jogo também do mesmo grupo, e realmente fez muito sucesso. Inclusive, só um adendo, tipo, eu tô jogando Hashime of Old Book Town, que é o nome completo do jogo. Comprei a versão oficial pela Steam. E apesar dele ser considerado tecnicamente amador, porque é por uma produtora independente, ele é de extrema qualidade, sabe? Ele não perde em nada para outros visual novels de empresas maiores, sabe? Ele não perde em nada. Tem tanto trilha sonora, quanto arte, quanto dublagem. Ele é muito de alta qualidade. Eu acho que todos os jogos dessa mesma produtora também são desse mesmo nível. Uhum. A Shime, na real, ele é amador, assim, porque ele é quatro trabalho de uma pessoa só, cara. Eu queria ter essa qualidade pra produzir nesse nível. Sim. Os jogos da Delta, assim, o Hashime, ela ainda chamou uma produtora, assim, um grupo lá musical também amador, assim, pra fazer a parte da trilha sonora, mas os jogos seguintes ela também fez a música, a Kurosawa Rinko, que no caso é a desenhista e escritora, mas ela também faz a parte da música nos jogos seguintes. Isso que eu acho inacreditável. Eu nunca vi uma pessoa que faz, tipo, as três coisas ao mesmo tempo pra visual novel. Sim, ela faz praticamente o jogo todo sozinha, só contrata os dubladores. Ela faz o jogo inteiro. A única coisa que ela não faz é a dublagem. Nossa, eu não posso comentar nada, porque eu só quero fazer um adendo, que isso é coisa muito da minha vida. Eu sou formada em jornalismo, e o meu TCC foi um TCC prático. Eu fiz uma visual novel como TCC. Uhum. Não era belly, não, tá? Era um exemplo de jornalismo em formato de jogos. Então, tipo, eu fiz tudo. Eu desenhei os sprites, eu entrevistei as pessoas, eu fiz o texto, eu programei. Eu não recomendo. Eu fiz isso quando eu fiz meu TCC também. Assim, não recomendo fazer isso com uma deadline de 6 meses. Faça isso quando você tiver tempo. Sim, sim. É que também eu cheguei a reescrever a parte do roteiro, mas eu já tinha um roteirozinho, assim, quase que pronto. Mas a coisa de proporção, tudo foi... É que é de design, né? Daí é uma coisa mais focada nisso. Daí eu imagino que seja mais fácil. Mas eu consegui fazer, tipo, uma demo, assim, do jogo, mas nesse período, assim, mais ou menos. Mas só que daí, o coisa de design, pelo menos lá, é 6 meses de preparação e 6 meses pra tu fazer a parte prática, sabe, né? Daí até que eu acho que é um tempinho um pouquinho maior. Sim. No meu caso, o que ajudou é que, como eu fiz curso técnico no ensino médio, eu tenho um conhecimento básico de programação, então, tipo, Python é uma linguagem que é relativamente simples, e como eu já tinha algum conhecimento, foi fácil de mexer. Então, o Visual Novel, ele permite muita coisa, ele tem muitos guias, você pode, tipo, mesmo se você não é exatamente super conhecedor de programação, ele é bem fácil de usar. Bom, já no presente, né, a gente tá vendo uma queda lá no mercado japonês, né? Essa queda foi vindo gradativamente até uma vez no ano lançou um jogo, tipo, acho que esse ano lançou um jogo grande, foi Hairio no Arcadia. Teve o Oi também. E Oia. Pô, 2 jogos. Oi, eu acho que é o mais popular que saiu esse ano, né? Se não me engano. O Oe e Hairio no Arcadia são os que estão sendo mais comentados atualmente no Twitter, lá entre as japonesas.
Mas assim, um é de uma empresa nova, né? E o outro é da Delta, de Hashihime, que a gente estava falando agora há pouco. E apesar disso, né? A gente teve também o surgimento de No Carnival, que foi um jogo diferente, né, do que a gente está acostumado quando fala de BL Game, porque é um jogo para celular, é um jogo, não é uma visual novel, né, tem uma mecânica diferente ali de batalhas, mas ele era um jogo que veio mais 18, que também era uma novidade, um jogo mais 18 para celular, BL. E aí deu meio que um boom aqui no Ocidente. E junto com isso, vinha aumentando o número de licenciamentos em inglês. Então, antes disso, já tinham alguns jogos que tinham sido traduzidos, né? Como a gente já falou, que Anxiety tinha sido o primeiro, depois veio o Absolute Obedience. Foi vindo ao longo do tempo, um ou outro ia sendo lançado, mas nos últimos anos teve um aumento, assim, de anúncios de licenciamento, de jogos. Então, pela Manga Gamer, a Jest, teve até a Montime, se eu não me engano, o nome da empresa Não, que mas Shirabune acho que não licenciou nenhum BL até agora. não Eles também licenciam o Visual Novel, mas só que eles não licenciaram, acho que BL ainda. teve a Montime, que foi de Tokyo Myoji, Ah, tá, é mesmo, é mesmo. mas quem detém mesmo essa parte de licenciamento é a Manga Gamer e a Jest. A Jest que pegou os jogos da Tyrell, traduziu todos exceto o segundo jogo, que foi Lamento. E a Manga Gamer pegou os da Delta, né? Não foram todos, mas pegou 2 jogos da Delta, pegou os jogos da Parade e está ali, né? Pegou os jogos do Togomito também, né, o Hadaka Shitsuji e Kanja S no Kyusai. E estão ali prometendo Lucky Dog, que foi um outro estouro lá no Japão. Estão prometendo há muitos anos. Nossa, Lucky Dog. Ai, meu Deus. Cara, eu tô pensando assim, daqui a pouco essas empresas aí, o ritmo que tá indo, eu acho que logo vai começar a ter um problema que eles traduzem, mesmo demorando muito pra traduzir, provavelmente logo estão traduzindo mais jogo que tá saindo no Japão, daí eu acho que logo vai acabar o repertório de coisa pra trazer, porque só tem mais alguns títulos grandes, assim, pra traduzir, não tem mais muita coisa. Eu acho que de BL ainda tem muita coisa. É que tem muita coisa que tá, por exemplo, no limbo de Shingako, que Ah, não sim. dá mais pra trazer com a dublagem, né? Então, tipo, se for trazer, vai ter que tirar a dublagem. Aí complica também. Sim, inclusive que você comentou de Lucky Dog, que eu acho legal fazer um adendo. Que Lucky Dog é um belly game japonês que supostamente está licenciado em inglês, porque ainda não saiu. No momento da gravação desse Blindcast, ainda não saiu. Eu não lembro mais quando licenciaram. E que é uma belly game favorita até hoje também, que acho que todo mundo aqui que tá na conversa gosta de Lucky Dog. Uhum, eu gosto bastante. Tem o fato do Giancarlo, que é o nome do protagonista, ser o melhor protagonista de belly game. Isso não é um debate, isso é uma afirmação. Assim, melhor é debatível, mas eu acho que ele é mais carismático. Nossa, ele é mais carismático, Ele é a um personagem dublagem. muito carismático. Nossa, não tem como não gostar dele. Eu acho que, tipo assim, ele me lembra o Aiden de no Carnival, só que o Jane é melhor. Eu acho que já ia até de comentar no Carnival, que é interessante, tipo, pra quem acompanha, assim, nota o franquia, assim, de visual novel, tanto pro público masculino, geralmente o que aconteceu, assim, esse lance de gacha game, isso é tudo herança de visual novel, tá? Tipo, quem hoje em dia escreve roteiro de gacha game, assim, mesmo Genshin, essas coisas, assim, que não são de empresa japonesa, eles são fã de visual novel mais antiga, tipo, coisa de Fate, coisa assim. E essas empresas de visual novel mais velhas, quando elas cresceram e viram que não tinha mais espaço para jogo para PC, elas foram fazer gacha game. Daí, tipo, no Carnival, meio que, tipo, não era de uma empresa que fazia visual novel antes, mas, tipo, segue a mesma lógica, tipo, de como BL Game antes era visual novel, agora é gacha game, então, pô, é uma herança interessante, assim, de se notar, porque uma coisa leva a outra. Sim, eu acho que se você parar pela história no Carnival, tipo, a história principal, não só eventos, tem muita coisa ali que é bem de visual novel, tipo, BL game mesmo, seria de plot twist, traumas de personagem, não tá muito longe, sabe? Então, eu acho que você saltar no Carnival pra um BL game pra PC, principalmente se você nunca jogou os pra computador, tipo, você não tá muito longe, sabe? Você já foi introduzido. Eu acho que é uma evolução, assim, da mídia. Porque visual novel são jogos, assim, de texto, mas só que o que é interessante neles são os personagens, né? E daí, hoje em dia, se tu pensar a mídia que
precisa te vender personagem, tu pensa em gacha, então meio que é uma evolução, independente assim de ser o nicho específico é pra BL, mas só que a lógica dos jogos ainda tipo tá dentro de visual novel no geral, sabe? Uhum. Isso que eu acho uma coisa interessante, assim, de BL Game. Tá, ele é um jogo, obviamente, tem todas as influências que também, tanto em mangá, mas só que ao mesmo tempo tu tem a influência, assim, do cenário, assim, de visual novel do geral, que também pega um pouco do público masculino, daí as coisas meio que se misturam, é um apelo interessante, assim. Eu acho bem melhor, assim, de dois mundos, sabe? Um apelo interessante na mídia. Eu tô querendo fazer o adendo pro próximo assunto. Arthur, você ainda quer falar mais sobre o futuro dos BL Games? Que você já tava indo pra essa parte? Antes de eu falar dessa parte do futuro, uma coisa que é importante a gente falar do que está acontecendo no Japão, tipo, nesse exato momento, que é uma coisa que eu meio estranhei de estar acontecendo, tá rolando relançamentos de jogos, né? Antes estava rolando relançamento na Animate Games, então é tipo versão de jogos para PC que podiam ser jogados em browser, então você poderia jogar pelo celular, por exemplo. Mas começou agora, tipo, lançarem oficialmente os jogos direto em inglês, ou multidiomas, né? Eles têm lançado inglês e chinês junto, né? E isso é bem recente. A Dramatic Create começou com Hashihime e fez agora Nier no Mati também. Só que Nier no Mati não foi só a versão de Switch, como foi o de Hashihime, eles também colocaram na Steam uma versão de PC também. Então eu tô um pouco de olho nesse movimento que tá rolando lá para falar agora do futuro, o que eu acho que pode acontecer. Eu tava lendo um post da Tio Tio, né, que quem não sabe é um site japonês, né, que acho que o Blime cita bastante, que fala de BL em geral, e eles têm um post de 2021 falando sobre BL Game, que eles têm uma perspectiva bem positiva sobre o futuro, de que como agora as obras estão estabilizadas, apesar de sair menos, a qualidade das obras que saem é muito grande, eles acham que isso vai evoluir cada vez mais, a gente vai ter cada vez mais obras melhores. Eu acho que isso pode acontecer, mas eu também acho que essa mudança de comportamento ali, né? O pessoal tá saindo um pouco só do computador e essa coisa mobile tá se expandindo mais, então celular, tablet, coisas que você carrega para todo lugar, acho que estão tendo uma demanda maior do que computador em geral, e talvez o Japão esteja começando a abrir o olho para o mercado externo, né? Porque sempre foi muito fechado o mercado de visual novel lá para o público interno. Eu acho que tem muito espaço para mudanças aí, mudanças de expandir mesmo. Mas eu ainda questiono um pouco se o Japão vai se aventurar assim a abrir, expandir esse mercado para outros formatos e mundialmente assim. Então, é isso. Também eu tenho compartilhando esse pensamento, porque, tipo, hoje em dia, visual novel, assim, do formato para computador, ou pelo menos, acho que qualquer visual novel, assim, que não for gacha, sabe? Hoje em dia, para tu sustentar uma empresa, assim, média, como era antigamente, tu não consegue, mas a maioria dos criadores, ou eles estão. Quem é maior hoje em dia, ou era tipo a Nitro Chiral, que é subsidiária de uma empresa grande, ou é a Delta, que é uma pessoa só trabalhando e lançando um jogo a cada 4 anos. Tipo, tu não consegue manter uma empresa média com um funcionário assim. Antigamente, tu conseguia fazer isso com visual novel, principalmente para público adulto, mas hoje em dia já é uma coisa mais impossível. Mas mesmo assim, tu, com esse negócio de tradução, que principalmente teve o público inglês e o público chinês também, eles são públicos maiores, assim, eu acho que eles conseguem ter um acesso maior e dar uma revitalizadazinha no mercado, tipo, de visual novel no geral e BL Game acaba sendo incluso. E aí, talvez faça até alguns lançamentos mais, tipo, não vão ser jogos mega grandes, mega, tipo, muito frequentes, não vai começar a estourar um monte, mas vai ter, eu acho que um nicho que não vai sumir, sabe? Porque visual novel é uma coisa muito simples de se fazer, não é um tipo de jogo muito complexo. Então, contanto que tenha alguém para fazer o roteiro e a arte, tu consegue realizar mais ou menos um jogo, sabe? Então, isso que eu acho que a mídia, assim, ela não vai morrer, mas ela vai continuar, mesmo com poucos títulos, com uma qualidade mais estabilizada. Uhum. Eu acho que a gente saiu da época, porque eu acho que muita coisa, a explosão de visual novel e BL game para computador foi justamente por causa da evolução dos computadores, da disponibilidade e da facilidade para se fazer visual novel.
E quando o mercado é meio estagnado, principalmente porque muita gente está indo para mobile, o mercado para PC meio que dá essa estagnada, essa parada, mas ainda é possível de fazer justamente porque é muito fácil de fazer. E aí o que a gente pode acabar entrando no adendo para nossa convidada, para a Wiknami, que ela está fazendo justamente. É tão, entre aspas, tão fácil de fazer que qualquer um pode fazer, não precisa ser focado no Japão. Yay! E aí a nossa Wiknami tá fazendo seu próprio BL Game. Eu queria que você comentasse mais. Como é que surgiu a ideia de fazer seu próprio BL Game? Tipo, o que se inspirou a fazer? E o que foi o pontapé? Tipo, não, agora eu vou realmente fazer isso. Então, eu já tenho, tipo, a ideia de fazer uma visão nova faz muito tempo, assim, porque quando eu tenho observado, assim, outras pessoas que fazem criação, assim, não só de BL, tipo, geral, mas, tipo, de coisa, assim, esse nicho, assim, de criador brasileiro que faz essas coisas meio inspirada em anime, tudo e tal, a maioria vai para quadrinho. Tu tem bastante, assim, criador, assim, de quadrinho aqui no Brasil. Eu acho que coisa, assim, de artista, eu acho que é uma das coisas mais notáveis. Mas, assim, se tu quer fazer uma coisa em escopo maior, de quadrinho, uma história um pouquinho mais longa, complicado. Quadrinho é uma coisa que demora muitos anos para fazer uma história mais longa e tu tem que ter um certo esforço, senão tu não consegue tacar as coisas para frente. E quando eu planejava os meus roteiros próprios, eu já percebia que não, para mim fazer em quadrinho isso eu acho que eu não teria essa capacidade. Então, quando eu comecei a jogar visual novel, eu acho que foi quando eu joguei Hashime primeiro, que Hashime foi um jogo bem marcante pra mim. Inclusive, eu tenho ele físico aqui, cara. Eu pedi pra um amigo meu que tava lá no Japão, tava indo na Comic Cat, eu pedi pra ele comprar o jogo. Cara, como eu queria estar lá, mas como eu não tenho dinheiro pra viajar por enquanto, mas o cara tinha, então eu pedi pra ele comprar o jogo pra mim e me mandar pelo correio. Estou muito feliz com ele até hoje. Nós não temos mais contato, mas se ele escutar, eu saiba que eu agradeço a ele. Tá, mas enfim, quando eu joguei esse jogo, eu acho que foi muito marcante pra mim, porque ele é uma produção amadora. Todas as visual novels que eu conheci, elas eram assim de empresa. Mas ele, por ter sido uma produção amadora, eu fiquei bem impressionada assim, com a qualidade da história e a qualidade visual também do jogo. Então foi quando eu comecei a tentar fazer meu protótipo, adaptar o meu roteiro para uma visual novel, não para um quadrinho. Então tá, essa primeira história daí eu cheguei a fazer uma primeira versão, ficou meio ruinzinha, mas tá, mas pelo menos eu consegui aprender a usar o ramp. Quando eu estava daí terminando a minha faculdade, eu fiz o tema do meu TCC foi todo focado em produção de visual novel. Desenvolvi tipo toda a metodologia, eu já desenvolvi maneiras de como fazer sprites, assim, de uma coisa um pouquinho mais caprichada, como fazer planejamento de roteiro, essas coisas assim. Daí tá, produzi uma demo assim pra amadora também, mas só que eu achei uma qualidade um pouquinho melhor. E, inclusive, eu tirei 10 nesse trabalho, assim. Foi um dos poucos trabalhos de faculdade que eu tirei 10, na verdade. Nessa parte eu consegui fazer toda uma demo funcional. Só que daí eu ainda achei o escopo do jogo um pouquinho demais para fazer um lançamento para uma primeira novo comercial. Então agora criei um outro roteiro e eu também já estava trabalhando nesse roteiro faz um tempo e tal. E já tá com a maior parte do jogo pronto, assim, uns 80% o primeiro roteiro já tá bem adiantado. E agora, quando saiu o Oi também, que pessoalmente a Delta é a minha empresa favorita de visual novel, tá? Não é nem só de visual novel BL, é de visual novel de geral. Eu gosto muito da criadora. Quando eu joguei o Oi recentemente, eu pensei, não, eu vou anunciar meu jogo também, eu tenho que me inspirar para tacar as coisas pra frente. Daí agora eu tô fazendo a parte da produção em si, para fazer essa primeira demo, para daí fazer um financiamento coletivo, mas só para mim conseguir terminar o jogo mesmo. Essa demo já vai ser razoavelmente volumosa, e como o visual novel é uma coisa assim que quando tu tem a base do jogo assim pronta, realmente só falta terminar os assets. Então seria só para mim ter tempo de terminar as coisas e lançar o jogo oficialmente. A gente tá muito ansioso pelo jogo. Eu entendo que acho que Hashime ter sido a inspiração é uma coisa bem marcante, porque eu acho que a ideia é quando você vê que uma pessoa fez isso sozinha e também consigo fazer, tipo, isso mexe muito com a gente, tipo, pô, dá pra fazer. É. Quando eu fiz minha visual nova pro TCC, também teve aquela coisa que, tipo assim, eu sei que uma pessoa pode fazer sozinha, então eu vou tentar fazer, sabe? Então acho que é bem legal que, assim, dos pra frente a gente tá ansioso por isso, principalmente que uma coisa que eu ia comentar, que, tipo, a gente falou muito sobre visual novel, muitos estão disponíveis oficialmente em inglês no Ocidente, mas a gente foca muito no mercado americano, porque quase todas as visual novas estão disponíveis oficialmente, mas em inglês. Então a gente tem uma barreira de língua aí, porque sendo jogos focados principalmente em texto, infelizmente você precisa ter um nível de inglês ou japonês já avançado para conseguir entender essas narrativas.
No Carnival mesmo, é um jogo simplesinho, mas, tipo assim, você pode jogar sem ter um nível de inglês super alto, mas a história em si, não tem jeito. Você tem que saber ler, tem que saber compreender o que está sendo dito pra poder entender a história. Isso foi uma coisa assim que quando eu anunciei, eu notei umas pessoas assim, porque tem muita gente que até que gostaria de jogar visual novel, só que hoje em dia, é que eu acho que é mais uma coisa de, cara, eu vou soar que nem velha falando isso, mas tipo, é uma coisa mais da nossa geração, porque quando a gente começou a se meter nessas coisas, otaku assim, não era tudo traduzido. A gente tinha que aprender inglês na manhã. Não era nada traduzido. Do Lucky Dog mesmo eu joguei, tipo... Ainda não tá traduzido. Eu joguei em japonês, e aí tinha uma pessoa que tinha traduzido parte em inglês, eu joguei acompanhando a tradução dela, mas essa tradução não estava finalizada, então eu achei uma tradução em alemão, e eu traduzia pelo Google Tradutor pra poder jogar o resto do jogo. Tipo, era nível, eu queria muito jogar esse negócio. Cara, eu sei um pouquinho de japonês, meu nível é meio baixo, assim, eu teria que me dedicar e parar, assim, um tempo pra estudar. Hoje em dia, quando da cidade é um pouquinho difícil, assim, quando tu é adulto, trabalha, faz essas coisas, pra tu aprender uma nova língua é um pouquinho mais complicado. Quando tu é adolescente, já é mais fácil, mas enfim, o motivo de eu ter aprendido japonês foi pra jogar visual novel, porque não tinha tanta coisa traduzida, e o que eu queria jogar não estava traduzido, então eu aprendi japonês por causa disso, pra mim poder pelo menos com a ajuda de um dicionário eletrônico, conseguir ler as coisas. O Arthur acho que também é a mesma coisa, né? Sim, não, eu aprendi, tipo, 80% traduzindo BL Game. Eu acho que a maioria das pessoas que eu conheço que sabem japonês, uma parte das pessoas eu acho que ou é porque era descendente, ou porque queria virar tradutor, ou porque queria jogar visual novel. Tipo, o visual novel é um dos fatores para tu aprender a jogar japonês. Muito jogo não tem tradução. E para dar início tradução para português, não dá, cara, não é possível. Não tem nenhuma empresa que vai querer se aventurar para traduzir alguma coisa. É muito texto e o público não é suficiente. É muito pouco retorno pra traduzir pra português. Eu acho que empresas grandes com jogos com muito mais público do que o visual novel mediano já não consegue para português. Imagina, gente, que a gente não vai mentir. Visual novel, BL Game, tipo, é um nicho bem otaku, sabe? Se você tá aqui, você tá ouvindo esse Blindcast, você tem interesse, você já está no buraco, você não tem mais como sair. A gente só tá avisando. Sim. Eu costumo dizer que é o nicho do nicho do nicho. É daqui pra baixo. Cara, pior que esses jogos assim, inglês não é nem a primeira opção quando eles querem traduzir para uma língua estrangeira. Eles preferem traduzir para o chinês primeiro, porque chinês o público é maior que o inglês. Sim, tipo, já pra inglês já é difícil. Então, tipo, a gente comemora cada anúncio em inglês, sabendo que, tipo, não é nosso idioma, porque sabe-se lá como você vai conseguir acessar o jogo de outra forma. Porque a gente comentou de Dramatical Murder, porque Dramatical Murder, na época que saiu, porque ele foi um caso, assim, meio raro, meio emblemático, e, tipo, o jogo saiu, ele é da Nitro, que, pra quem não conhece, é a produtora, tipo, Togen no Chi, de vários bad games bem famosos. Dramatical Murder, tipo, foi um que eu acompanhei o lançamento, sabe? O Arthur, já conheci o Arthur, ele falou, eu lembro que tava pra sair. Eu vi trailer, vi saindo, eu fiquei na vontade de jogar. E aí teve gente que se reuniu, vamos traduzir isso aqui. Traduziram, lançaram um patch. Eu até hoje lembro de eu instalando Dramático Morando no meu computador pela primeira vez, e, tipo, tinha que botar o Windows em japonês. Eu tava tipo assim, se isso ficar em japonês, eu não vou conseguir botar de volta, mas vamos nessa. Aí eu consegui instalar, instalei o patch, consegui jogar. E aí, tipo assim, só nessa dificuldade já conseguiu um público muito grande. Simplesmente pelo fato de terem conseguido, tipo, adaptar um patch pra você poder instalar, pra você conseguir jogar em inglês, sabe? Então foi bem marcante. Atingiu muita gente na época. É até meio irônico que hoje o Aoba é conhecido como o menino de cabelo azul do fone na internet, que tipo, teve toda essa história. E pra quem viu o Dramatic Comedy na época, tipo, foi um fenômeno. Todo mundo tava no fandom de Belly, tava jogando esse negócio, ou queria jogar, ou conhecia os memes, ou sabia o plot da história, sabe? Era uma coisa bem... Eu acho que o plot nem tanto, mas os memes conheciam. Os memes conheciam, a Alba Cake, quem lembra da Alba Cake? Nossa, eu lembro disso. Fantástico. As melhores coisas, assim, do Tumblr que eu tirei pra hoje foi nesse quesito de coisa de visual novel. Eu acho que até senti falta, tipo, se o Tumblr tivesse durado um pouquinho mais, acho que estaria até um pouquinho mais popular o visual novel BL hoje em dia. Sim, era muito pelo Tumblr que eu conhecia os BL Game. Era o Tumblr e o Arthur que me fazia conhecer BL Game. É que o Tumblr eu acho que ele ainda tinha uma vibe mais de compartilhar coisa, mas aprendeu a puxar o pessoal para certos nichos. O Twitter até tem um pouquinho, mas só que o Twitter acabou virando um lugar mais de comprar briga do que comprar assunto, então... Sim, nossa, não. Aí já não é um bom lugar pra falar de BL Game ou de qualquer coisa. Principalmente que BL Game eu gosto muito, mas as histórias... Vamos dizer que elas têm variações, variações. BL Games tem histórias muito, muito boas, mas muitas vezes, principalmente por serem narrativas mais longas, serem basicamente com o tamanho de um livro,
você pode explorar temas e que um Belly Games comercial padrão já no final não explora tanto, sabe? Uhum. Por exemplo, Dramatical Humor a gente brinca, que é o mais leve da Nitro, mas Dramatical Humor sozinho é uma história que, assim, tem vários temas, tipo, tem violência, tem assédio, tem gente morrendo, tem sangue, sabe? Tem as coisas bem, assim, que pode assustar. É que, cara, assim, os BL tem uns que não são para o público adulto, mas visual novel para público adulto não é tipo que a gente considera BL revista. Público adulto no Japão é uma outra coisa. Não é só questão de. Ah, tem sexo, não é só isso. Não é uma só questão isso. assim de só ser uma coisa tipo seinenzão, coisas do tipo. Esses mangás não são considerados assim pro público adulto. Coisa é para público adulto no Japão, ela é vendida de maneira praticamente meio que separada, sabe? Não é que nem ou tu comprar o mangá assim na livraria, na banca, sei lá. Então, quando tu joga esses jogos, tu tem que dar uma olhada se tem algum conteúdo que vai te incomodar, alguma coisa assim, porque eles têm uma certa expectativa de que tu já tá jogando algo para um público adulto, sabe? Sim, se você tá jogando o Belly Game, o pessoal já espera que você seja um adulto pra entender que o que tá acontecendo aqui, tipo, é uma coisa, vamos dizer, mais profunda. Tá disputando uma narrativa muitas vezes difícil de digerir, porque a ideia é essa mesmo. Muitas vezes você vê vários lados de uma narrativa que parece muito complexa. Eu acho que, apesar de terem jogos também que são mais tranquilinhos e levinhos, meio que é uma coisa que já vinha, acho que das visual novels não BL e passou para os BLs também, por ter vários finais e bad ends, possibilidades de você explorar por ser para um público adulto, né? Coisas mais pesadas, mais tensas, né? Mais problemáticas. Acaba que quase todos os jogos, né? A massa grande assim dos jogos, a maioria vai ter esses temas mais pesados. Seja no jogo em si, né? O tema do jogo ser um jogo mais pesado, um jogo de terror, um jogo com gore, seja ter bad ends, né? Finais específicos que são pesados. Tipo, às vezes o jogo é tranquilinho, mas há um final ali que é, assim, absurdo. Ninguém esquece o primeiro bad end. Eu acho que Dramatical Murder entra muito nisso, porque se tudo chegar na parte dos bad ends, ele não é um jogo assim, tem a rota do Mink, né, mas... A rota do Mink é a rota do Mink. Honestamente, o bad end de Dramatical Murder, eu acho que o pior pra mim é o bad end do Clear. É o mais tenso, assim, o bad end dele. Aham, sim. É até meio irônico, porque Clear é meu personagem favorito de Dramatical Murder. Então o bad end dele, tipo assim, me pega, eu fico meio, ok, tá, beleza. Eu acho engraçado, assim, que os bad ends de Dramatical Murder, eu acho que eles são até um pouco destoantes, porque se tu pegar, assim, tu chegou a jogar Slow Damage? Não joguei ainda. Mas o Arthur jogou. Slow Damage, ele tem um clima, assim, muito mais Mais pesado. Assim. Não é um jogo com a mesma atmosfera, assim. Mas só que ele, mesmo a parte dos bad ends, são muito mais leves que os de Dramatical Murder, só que ele é um jogo, assim, mais pesado no geral. Isso é interessante. Eu acho que os bad ends do Dramatical Murder é a Nitro lembrando, você tá jogando um jogo da Nitro. Porque se você não passar pelos bad ends, Dramatical Murder, tipo, é de boaça, sabe? Dramatical Murder. É de boaça. Tirando a roda do Mink. Mas o resto é de boaça. Mas as bad ends... Assim, eu não fiquei tão chocada em Dramatical Murder porque... Assim, eu já tinha jogado Absolute Obedience, eu já tinha jogado Lucky Dog quando fui jogar Dramatical Murder. Eu joguei poucos Belly Games, mas eu já conhecia Lucky Dog. E eu peguei bad end de Lucky Dog sem saber, porque foi o primeiro bad end que eu peguei, assim, sem saber de nada. Eu peguei, que é o da cadeia, que é o principal que você pega. Ah, sim, eu sei. Quando você vai da cadeia. Aí eu fiquei... Da primeira vez que eu peguei, eu levei um susto, que eu fiquei assim, o que tá acontecendo? Meu Deus do céu. Porque eu não sabia nada de visual nova direito na época. Quando eu joguei Lucky Dog, eu admito, eu não cheguei a jogar os bad end. Eu achei eles... Não é uma coisa, assim, que adicionava muito ao jogo principal, eu resolvi ignorar, assim. Eu não joguei todos os bad end de Lucky Dog, eu não vi muito razão. O do Júlio que eu fiquei, eu tô no bad end, eu não sei se eu tô no bad end, o que tá acontecendo aqui? Porque o Júlio, eu não tava preparada pro Júlio. Desculpa, Arthur. Engraçado, assim, que eu considero um dos jogos mais felizinhos, assim, de BL Game. Ele não é um jogo tão pesado assim, ele só é pesado, assim, por ele se meter na máfia, mas só que a estrutura dele, tipo, como é que eu posso explicar? Em visual novel pra público feminino tem uma coisa chamada moege, que é tipo jogo moe, sabe? Tu joga especificamente não pelo plot principal, mas pelos personagens.
Lucky Dog é meio assim, porque ele não tem uma rota principal, assim. Ele Não é um tem. jogo que tu joga pelas rotas dos personagens, assim. Apesar do tema de máfia, isso é uma coisa meio engraçada desse jogo, né? É que eu acho que Lucky Dog, os bad ends de Lucky Dog, tipo, eles não pegam tanto porque eu não acho eles pesados. Tipo, eu fui ler pra ver quais eram. Eles não são tão pesados, é mais porque o Jean é um personagem muito carismático e você se apega muito a ele. Ah, sim, é Então verdade. você vê ele sofrendo, ele dói, porque você não quer ver ele sofrendo, você gosta dele. Aham. Não, mas o Júlio tem um bad end zoadão. Nossa, do Júlio, puta que pariu. Eu não peguei, eu fui ler pra ver qual era que eu fiquei, não vou jogar isso não. Porque, tipo, por exemplo, Dramatic Commander, eu joguei o jogo inteiro, eu fiz todos os good ends e os bad ends. Porque, tipo, eu gosto do Aoba, eu gosto dos personagens, mas foi um espírito muito, quero ver quais são, sabe? Eu tava curiosa, eu queria ver narrativamente como ia ser. Não foi que nem Lucky Dog que eu tava, tipo assim, o Jean e o bebê, eu não quero ver nada de ruim acontecendo com ele. O Aoba tava meio, não, beleza, vamos ver o que vai acontecer com ele, vamos ver o quanto ele pode se ferrar aqui. É, nesse sentido, eu acho que entendo. Mas o Slow da Mage, eu acho que eles estão mais, assim, relevantes pro plot. Tipo, é um outro caminho, tu percebe, assim, o que acontece quando o personagem, ele não consegue vencer os demônios interiores. Nesse sentido, eu meio que prefiro quando eles fazem esse apelo pra final ruim. Uhum. Os de Lucky Dog, eu não sou, assim, tão fã. A Shingako, tu chegou a jogar, tu também, né, Shingako? Não, Sim, nossa, um dos melhores jogos. Aham, Shingako tem uns bad end que são muito bons. São, tipo, muito marcantes, assim. Um e outro eu acho meio whatever, mas tem uns bad end que são, assim, bem narrativamente, eles são muito bons. tô falando de bad end que eu falei do Clear, da Magic Commander. Eu falo, ele tanto é o pior que ele foi o único bad end que teve OVA, né? Teve um OVA feito desse bad end especificamente. Aí eu tava vendo, que divertido. Cara, eu não sei, eu apaguei aquele anime da minha cabeça. Eu apaguei aquele anime da minha mente, tipo assim, mas o OVA eu vi, eu fiquei, que divertido, o pior bad end fizeram animação. Pior que, não, o OVA, ele tem todos os bad ends. Eles Tem todos? têm, Aham. Então eu só lembro do Clear. eles fizeram um compilado que é tipo o Alba num jogo de xadrez, e aí ele vai, tipo, pra vários mundos e cada desses mundos ali é os bad ends do jogo. Cara, eu acho louco Nossa, que esse anime Eu fiquei, existe. caramba. Nossa, eu apaguei esse OVA da minha mente, eu nem lembrava disso. Eu nem sei onde é que ele tá, eu não sei se tem na Crunch hoje em dia. Não é possível ter isso, né? Foi um OVA, você tem que baixar na surdina, não vai ter oficialmente isso. Eu acho que não mesmo. Mas em compensação, se você é traumatizado, tipo, não quer não quer correr o risco de pegar um bad ending, os da Delta, que é a de Hashirime e Ultra Sea, eles são jogos que... Eu esqueci qual era o termo. Porque esses jogos você não faz... Kinect Novel. Kinect Novel, que você não faz escolha de final bom e final ruim. Geralmente você só escolhe a rota pra qual você vai ver. Na real, tipo assim, não é bem Kinect Novel, ele só não tem bad end mesmo. Kinect Novel é quando tu joga o jogo inteiro sem interrupção. Tipo, o jogo não tem escolha e ponto. Os da Delta, eles são Ultra Sea, eu acho que dá pra chamar de Kinect Novel, Ultra Sea é Kinect. porque ele não tem nenhuma escolha. Mas só que os jogos da Delta, no geral, eles não têm muita escolha. Tem o teu primeiro playground até o final sem uma escolha. Daí, no seu segundo, te dá uma escolha para ir para outra rota. E assim vai indo. Oi também, ela fez o mesmo esquema. A primeira rota é a jogatina até o final. E a ordem também é forçada no jogador. Tu não escolhe. Sim, você vai jogar numa determinada ordem. Aham. Então, nesse caso, não é quase como ver uma novel animado. Não muda muito a partir disso, porque tem animação, música e tudo mais. É uma história assim que tu vai repartindo, assim, mas só que numa ordem específica. Sim. A dublagem acaba sendo um apelo muito dos BL Games, que, tipo, pra gente que já escuta BLCD, que geralmente é a versão em áudio de um mangá ou de uma novel, o BL Game acaba tendo esse apelo porque, né, você quer ver os personagens falando, você quer ver eles interagindo. Grande parte da graça, por exemplo, dependendo do cast do jogo, você fica muito interessado. Os Lucky Dog, que é aquela coisa, não tiveram que trocar os dubladores no Lucky Dog Bad Egg, que é tipo um spin-off barra sequência, é difícil explicar o Bad Egg, mas... Bad Egg, ele é uma versão alternativa. Versão alternativa. Porque ele é quase que uma rota extra. Sim. E aí, tipo, o cast do Lucky Dog é um cast de dubladores, assim, top de top. Eu conheci meu dublador favorito pelo Jean, apesar dele ser um imbecil, aquele dublador, mas fazer o quê? Ele era meu favorito. Ah, sim. Cara, que o dublador principal, acho... Ele tava metido em algum rolo, agora me esqueci. Não, ele foi burro. O que ele fez? Adendo, saindo totalmente que meu dublador favorito era o Suzuki Tatsuhisa. Se você não conhece ele de nome... Ah, é aquele que trai a esposa? Foi o que trai a esposa. Ele Tá. dublou Makoto de Free, dublou Takao de Kuroko no Base, ele dublou gente Tokyo Revenge, dublou uma porrada de gente. E ele, o que ele fez? Ele casou com a Lisa. Quem é Lisa? É a cantora da primeira abertura de Demon Slayer. Ou seja, se você
Demon Slayer é um anime muito, muito, muito popular. Então a Lisa, que canta a abertura, que todo mundo conhece, é extremamente popular no Japão. Todo mundo sabe quem é a Lisa. Aí ele casa com ela. Ele faz o quê? Ele trai ela. E sai em revista de fofoca. E aí todo mundo. E eu fico assim, caralho, homem burro, velho. Eu tava com a faca e o queijo na mão. Por que você fez isso? Mas ok. Voltando Você falou da dublagem. da dublagem de Lucky Dog, mas falando da dublagem de Belly Games, acaba sendo um grande apelo, porque muitas vezes são dubladores que. Lucky Dog é uma exceção, porque são dubladores que depois ficaram muito famosos, mas realmente não são dubladores super renomados, mas eles são dubladores muito, muito bons. Tem uns lá que já estavam mais ou menos famosos quando estavam fazendo esse jogo. Sim. Do Lutino, se eu não me engano, ele tava trabalhando como Roy Mustang no FMA Brotherhood na época. Sim. No Brotherhood aqui. Ele tava fazendo os dois trabalhos mais ou menos ao mesmo tempo. É engraçado isso dos dubladores, porque lá no comecinho tinha muitos dubladores que na época não eram famosos, mas depois estouraram. Então os jogos mais antigos tem um monte de dublador que hoje é famosão. Que não trabalha mais com BL. Que abandonou a gente, não faz mais O BL. contrato não deixa. Mas mesmo hoje ainda a gente vê uns gatos pingados aí de uns dubladores grandes que voltam para alguns BLs, assim. O do Slow Damage lá, o Onoyuki. Ele também é famoso, né? Ele não é famoso, mas é famosinho, né? Ele é grandinho. Principalmente no BL. Eu lembro dele porque quando tava assistindo Yu-Gi-Oh! 5Ds, tem um personagem favorito meu também, tem dublado. Ele tipo, tem um pedaço que a voz dos dois é igualzinha, praticamente. É algo interessante se notar também. E eu ia falar também disso ainda da dublagem, que eu tava lendo o BL no Kyokasho, e uma das coisas que eles apontam sobre a importância da dublagem nesse tipo de mídia, porque se você for ver, assim, a visual novel, em termos visuais, ela acaba perdendo para um mangá, por exemplo, né? Em riqueza de detalhes, de cenário, de mudança ali do... Quando você acrescentar voz, né, isso muda muito, porque ela dá ainda mais imersão para história. Então, a dublagem, ela é um fator muito importante nas visual novels, eu acho, pelo menos. Isso se reflete até no Carnival, né? Porque no Carnival, agora ele tá fazendo dublagem pro jogo inteiro, mas um dos apelos no Carnival é que você consegue as cartinhas, os personagens especiais, consegue ver cenas específicas com aquela cartinha. E maior parte das cenas não tem dublagem, só tem tipo alguns sons. Aí as cenas mais 18 são totalmente dubladas, que é um incentivo pra você, que é a jogadora, ficar que nem uma louca fazendo farmar pra conseguir desbloquear aquilo. Porque é o apelo do negócio, você quer ouvir dublado. Antigamente até tinha uns jogos que não eram completamente dublados, mas do BL Game eu acho que não teve nenhum que não era completamente dublado, não. Mesmo os mais antigão, assim. Dos jogos comerciais, eu acho que todos eram dublados. Eu acho que só jogos amadores que não tinham dublagem, se eu não tô enganado. Acho que tem um ou outro que talvez seja comercial. Aqueles lá Da Blue Crescent Moon, é uma subsidiária da Will Plus. Ele não tinha dublagem. Tem, assim, alguns, mas a massa tinha dublagem. Eu tava pensando, assim, os jogos da Delta, eu acho que eles conseguiram certo sucesso, em parte, assim, por ter... Mesmo sendo amadores, eles são completamente dublados, assim. Tava pensando nesse sentido. A Shihime, assim, eu considero a dublagem boa, só que tu consegue, assim, perceber que ela ainda é amadora, porque a mixagem dela não é tão boa assim. Mas o trabalho, assim, do protagonista, principalmente, mesmo ele não sendo um seiyuu tão famoso, eu acho que contribui bastante pro jogo. Sim. O Tamamori, porque o jeito de falar dele é muito específico. O dublador Tamamori é um ótimo dublador. Ele não é um dublador famoso, ele devia ser mais famoso, na minha opinião. Mas ele é um dublador muito bom. Talvez no futuro, se a gente fizer um Blindcast só de Hashihime, porque é bem possível fazer um Blindcast só de Hashihime, aí a gente fica uns 5 minutos só falando do Tamamori pra começar. Mas, como a gravação já tá indo muito longa, eu acho que pra rota final eu queria primeiro falar basicamente pra quem chegou agora, de como jogar Belly Games e de qual Belly Game você recomenda. Eu já vou falar o básico de como jogar. Tem os Belly Games pra celular, que explodiu no Carnival, mas também existe Velvet React. Um lá que eu sempre esqueço o nome, que é Noctulent, eu não lembro como. Que são disponíveis pra celular, estão disponíveis em inglês, mas tem dublagem, você pode jogar pra celular. Mas os Belly Games, em grande parte, que a gente tá falando aqui, que são tipo os grandes, que é tipo Dramatical Murder, Hashihime. Quase todos são disponíveis para computador oficialmente em inglês. Você pode comprar tanto na Steam, que é a plataforma comprar oficialmente, ou pelo site direto, seja da Manga Gamer ou da Jest. No caso de Dramatical Murder, eu tô ganhando notícia, esse tipo de jogos que são da Nitral, eles têm a questão de que a gente recomenda comprar pelo site da Jest, porque a Steam não deixa de fazer com... Não, eles não têm cenas explícitas, que eu imagino que é um apelo que as pessoas queiram ver,
Mas os do Hashirime, Ultra Six ou Ultra Delta estão disponíveis totalmente na íntegra na Steam. Então eu sugiro que antes de você baixar o jogo, você confira qual é a versão que você tá comprando, só pra não, tipo, não ficar sentindo, pô, que eu queria ver não tinha aqui. E o Belly Game que eu vou recomendar. Eu queria recomendar outro, mas eu acho que o basicão, tipo assim, se você chegou ontem, você quer jogar um Belly Game, você só conhece no Carnival, você não conhece nada, é Dramatical Murder, que eu acho que é a escolha, apesar de ter falado de Bad End e tudo, eu acho que ele é uma boa introdução no mundo dos Belly Games, a arte, ela é muito chamativa, a trilha sonora é boa, a dublagem é boa, a história é fácil de você conseguir entender, os personagens são muito carismáticos. Teve anime, você deve ter conferido o anime, ignore o anime, veja o jogo, que é o que vale a pena. Só mais uma coisa, assim, pra quem quiser jogar visual novel na Jest, acho importante ressaltar que os preços delas são localizados pro brasileiro, eles não são em dólar. Os jogos mais caros que eles têm, assim, estão na faixa de uns R$ 70. E para um jogo razoavelmente longo, eu acho bem justo. Eles não atacam os preços. Tem um e outro que tá bem mais barato, assim. Eu acho que compensa bastante de comprar lá. E quando tu compra um jogo pela Steam, pra quem não sabe, 30% do valor do jogo vai pra Steam, tá? Não vai pra empresa que tá publicando. Então, se você quiser dar mais lucro para quem tá trazendo os jogos, eu recomendo comprar na Jest. Na Manga Gamer, eu acho que eles ainda vendem em dólar, então é um pouquinho mais complicado, mas para jogos que tem na Jest, eu recomendo comprar os jogos na Jest mesmo, ao invés de Steam. Por esse fator de não ter que se estressar com patch, essas coisas assim, tá? Sim, porque se você comprar pela Steam os jogos da Jest, você vai comprar a versão sem as cenas explícitas e você vai ter que comprar pela Jest um DLC que é que vem com as cenas, que é bem mais barato do que o jogo original, mas você ainda vai ter que fazer uma segunda compra. Então, tenha isso em mente. Dramático Murder é um jogo bom, mas eu ainda acho que de recomendação um jogo que eu pessoalmente acho excelente, que tá traduzido, é o Slow Damage mesmo. Eu acho o Slow Damage um jogo que tem uma qualidade de produção muito boa. Ele tem uma trilha sonora ótima, assim, uma quantidade assim razoável de músicas com vocal, assim, se eu não me engano é uma para cada final maiorzinho, e são músicas excelentes. A história dele também é ótima, principalmente aquela rota final, eu acho fantástica, é o ponto alto do jogo, com uma qualidade que eu acho ótima. E de outros dois jogos que estão traduzidos, eu vou recomendar os dois da Delta, que é o Hashime of the Old Booktown e o Ultra C. O Hashime, ele é uma história mais leve, mas puxa um pouquinho mais pro psicodélico. Eu tenho uma crítica que eu acho que as partes finais do jogo não são tão boas quanto aquele começo, aquela primeira rota. Mas é um jogo assim que eu considero assim excelente, apesar de que o final é um pouquinho polêmico. Mas Eu tô chegando no final, o dia de comentar do final. Eu não vou falar o que acontece no final para não dar spoiler para quem quer jogar, mas assim, só um aviso, o final é um pouquinho polêmico. O Ultra Sea, ele é um segundo jogo da empresa. Ele é já uma novel Kinect, eles são 3 casais ao invés do formato de rota. Eu acho ele uma escolha assim um pouquinho mais de nicho, porque ele é todo inspirado em não é só nem tokusatsu, ele é tipo homenagem aos anos 70 inteiro, tipo de mídia, cultura popular. Tem referência tipo anime, mangá, tokusatsu, um monte de coisa da época. Ele é um pouquinho mais complicado assim, porque ele é uma história um pouquinho desorientante assim, mas eu acho ele, além de ser muito bom visualmente, ele também tem uma pegada bem única assim de jogo. Eu até tinha chamado assim, quando eu terminei de ler, ele é tipo Fire Punch das visual novel Belé, porque ele é uma história um pouquinho maluca em questão de escolha de roteiro que são meio esquisitas, mas só que ele é bem fascinante em questão de temas e visualmente eu acho um dos jogos mais marcantes que tem por aí, principalmente a terceira história que é a finalzinha. Ela me marcou muito, até eu joguei um tempinho atrás, eu até agora tô pensando assim nela. E Arthur, qual que tu vai recomendar? Eu acho que eu sei que ele quer recomendar, só que ele tá tipo, ele não tem coragem. Vai, Arthur, faz o seu coração tá mandando. Não, é que assim, eu ia ver o que vocês iam recomendar, porque Slow Damage era uma das minhas opções também de recomendação, e Ultra C era outra das minhas opções, eu acho divertidíssimo o jogo, mas eu vou dar 2 opções para públicos diferentes. Eu vou dar a primeira opção para quem tá entrando agora mesmo e quer conhecer, então uma coisa mais tranquila, com menos rotas, menos informação para você absorver, que foi licenciado também faz pouco tempo pela Jest, que é o Mahou Tsukai Totenshi to Akuma. Eu não vou saber falar o nome em inglês. Esse eu não joguei ainda. Ele é muito bom. O nome dele em inglês é Sorcery Choice, Angel or Demon. Esse nome é muito memeável, cara. Parece um meme. Eu já ouvi falar desse jogo. Ele é um jogo bem
básico, porque só tem duas rotas, né? Ou o anjo ou o demônio, você só tem duas escolhas, literalmente. E você já escolhe na primeira tela do jogo. A primeira tela que aparece é você escolhe se você quer pegar a mão do anjo ou do demônio. Então você já entra na rota logo de cara. Tem alguns finais um pouquinho mais tensos e tal, mas é um jogo bem legal pra quem tá começando, eu acho. Pra quem já consome BL normalmente, né? Já tem familiaridade com BL, que é o nosso público, eu acho que é um jogo legal pra começar. E uma outra possibilidade, eu tô muito em dúvida agora. Eu vou no mais certo. Eu já imagino qual tu vai recomendar. Tokyo Onmyoji é um jogo muito bom. O protagonista é muito cativante também. O protagonista é mega independente e bem putinha também. Então, pra quem gosta já de uma pegada mais caliente, assim, o jogo é muito bom. E também ele é uma história que mistura Japão antigo com Japão moderno, com ayakashis, né? Uma história mais. Os dois jogos que eu tô recomendando é meio fantasia, assim. Então dá uma diferenciada aí. Eu acho que são jogos bons. Eu não vou deixar a recomendação mais polêmica, não. Eu acho que eu sei qual jogo tu tá pensando. Eu sei também. Mas só pra deixar claro, Tokyo Mioji tá disponível na Steam completo, sabe? Ele não é da Gesture, tá disponível totalmente na Steam se você quiser, tipo, ter, não se preocupar com patch, é uma compra só, no caso desse. Bem, chegamos ao fim desse Blimecast. Espero que tenham gostado. Muito obrigado, Iknai, por ter aceitado nosso convite para participar. Eu que agradeço. Faz muito tempo que eu não participo de podcast, é bom participar de vez em quando. A gente pode, no futuro, falar sobre BL Games específicos, se as pessoas tiverem interesse. Inclusive, esse Blimecast só é possível graças aos nossos apoiadores do Apoia. A gente agradece muito a vocês, porque só assim a gente consegue ter recursos para pagar um editor para cuidar de todo esse falatório nosso. E se você gostou e você quer falar mais sobre BL Games, você pode conversar com a gente nas redes sociais ou entrar no nosso Discord a partir da quantia de R$5, se quiser bater papo com a gente. Que a gente sempre está disponível para recomendar BLs. E então é isso. Muito obrigada a todo mundo que participou. Obrigada a vocês que vieram. Inclusive, eu quero só deixar aqui claro que eu agradeço muito pro Blime ter ajudado com a divulgação assim no jogo. Ainda tá no estágio inicial, mas só que já agradeço de antemão, tá? É uma ajuda muito grande. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você tá ouvindo, e bye bye. Obrigado, tchau, Muito tchau. obrigada, tchau. Joguem o meu jogo quando sair. A gente vai noticiar também, não se Vai preocupe. ser sucesso. Vai ser sucesso.